Pessoal, então boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. A gente está aqui já na parte 7, né? Passamos da metade do Inibição, Sintoma e Angústia, né? Ele tem alguns textos ali complementares, a gente vai passar por eles também. Eu queria já anunciar para vocês em primeira mão, né? Não coloquei em lugar nenhum ainda, mas até para que vocês digam assim, ou façam um protesto, né? Mas a intenção do próximo texto do Freud, eu gostaria de ler com vocês o Luto e Melancolia. Eu não sei o que vocês acham, mas me parece um texto bacana, né? E, assim, eu revisitei há pouco tempo e tem muitas coisas interessantes ali que eu gostaria de trazer para vocês. Então, a princípio, né, a gente terminando inibição, sintoma e angústia, a gente passaria ao luto e melancolia. Eu sei que tem alguns outros que também são muito importantes, né? Eu queria em algum momento fazer a leitura do eu e o isso, né? Só que o eu e o isso também é outra coisa, é aquela empreitada de longa duração, né? Como é o inibição, sintoma e angústia. E o Luto e Melancolia é um texto muito denso, mas mais curto e com muitas coisas interessantes para esse momento, tá? Pois é, a gente, né, revisitando assim, a gente acaba eu pelo menos com Freud sempre é assim, né? Cada leitura são coisas novas que vão surgindo, vão aparecendo. Então, hoje, né, vamos para a parte 7 do livro sobre sintoma e angústia, que eu acho que ele tem uma importância muito grande, inclusive uma importância clínica, né? E que hoje fica bem evidente essa questão da importância clínica também, né? Então, parte 7 do Inibição, Sintoma e Angústia, vamos ao Freud. Retornemos às fobias infantis de animais. Afinal, compreendemos esses casos melhor do que todos os outros. Olha que bacana, né? Porque parece que fica mais fácil de entender o que o Freud fala da neurose quando ele está falando das fobias infantis de animais. É como se fosse assim um caso paradigmático, né, que serve para ele. E o Freud ainda está muito. É claro que depois, assim, na década de 20, né, ele tem uma visão sobre as fobias que é bem mais assim completa, né, mais complexa, inclusive, do que quando ele escreve, né, o Pequeno Hans. Mas o que eu acho interessante aqui é que ele vai fazendo uma teoria da angústia nova, né? Então, de como é que funciona essa ideia da angústia e qual é a ordem dos fatores nos recalques, né? Então, ele está trabalhando isso como a gente já viu desde da primeira parte desse texto, né? Ele quer saber como é que funciona isso, então, de o ego lançar um sinal de angústia, né, frente a alguns representantes, né? Que ele não vai falar, não vai chamar de significante, como Lacan, porque ele pensava de uma outra forma, né? Mas esses representantes da angústia, que o ego lança então um sinal de angústia justamente, que é para impedir que eles venham à consciência, certo? Então vamos lá. Ele fala que então que a gente compreende os casos de fobias melhor do que os outros, né? Portanto, nelas, o eu precisar atuar contra um investimento libidinal do id, né? Um investimento do complexo de Édipo positivo ou do negativo, pois compreendeu que aceitá-lo acarretaria perigo da castração. Ou seja, o sintoma fóbico, não é, seria uma forma de você tentar evitar a angústia de castração, né? É o que o Freud sempre fala. Ele já falava isso, mas agora ele vai dando elementos novos. Já abordamos isso, e agora temos ocasião de esclarecer uma dúvida que nos ficou dessa primeira discussão. Devemos supor que no pequeno Hans, ou seja, num caso de complexo de Édipo positivo, é o impulso terno diante da mãe ou aquele agressivo em relação ao pai que provoca a defesa por parte do eu. Olha que importante, né? Aqui ele está pensando o seguinte: bom, o que está fazendo com que o Hans faça esse deslocamento, não é, da figura do pai, esse pai perigoso, castrador, para um cavalo, ou seja, porque daí conviver com o pai castrador, que, né, ia cortar o pipi do Hans, era uma coisa que seria muito
difícil para a vida do Hans. Então era melhor ele pensar no seguinte, bom, o cavalo. O cavalo é que é o perigoso, então ele faz esse deslocamento e você cria o que é um sintoma fóbico. E o Freud fala nas partes anteriores, que vocês vão lembrar nesse texto, que é, bom, se o Hans tivesse pura e simplesmente medo do pai, isso não seria um sintoma neurótico, seria só uma questão de relacionamento, não é? É um relacionamento que ele tem com o pai, ele está com medo do pai, pronto, acabou. Mas ele está falando aí, tá, mas o que provoca esse impulso? Não é? O que provoca o recalque? Na verdade, é a questão desse medo da retaliação do pai por causa do ódio inconsciente que ele tem por esse pai castrador, ou é a atração pela mãe, essa atração incestuosa que ele tem pela mãe, não é? Que vai fazer com que isso vá produzir um sintoma fóbico. Né? Então, vamos lá. Em termos práticos, não parece fazer diferença, sobretudo porque os dois impulsos determinam um ao outro, mas há um interesse teórico na questão, pois apenas a corrente afetuosa dirigida à mãe pode ser vista como puramente erótica. Aquela agressiva depende essencialmente do instinto de destruição, e sempre acreditamos que na neurose o eu se defende das solicitações da libido, não das dos outros instintos. Ou seja, o Freud tem aí o seguinte problema. A gente fala, bom, a gente não falou que a questão da neurose é que a pessoa está se defendendo da libido, não é? Das pulsões do id, mas muito mais nesse caráter erótico do que do caráter agressivo. Então, o que a gente está vendo aqui, não é, né, na questão do pequeno Hans, por exemplo? De fato, vemos que após a formação da fobia, a ligação terna à mãe como que desaparece, é liquidada pela repressão, e a formação de sintomas substitutiva ocorre com um impulso agressivo. No Homem dos Lobos, as coisas são mais simples. O impulso reprimido é realmente erótico, a atitude feminina diante do pai, e é com esse impulso que também ocorre a formação de sintomas. Então, ele está dizendo que no Homem dos Lobos é menos complicada, né? Esse jogo de inversão de polos e tudo mais, porque não é? Você tinha um impulso que era já desde o princípio erótico. E aí você entender, não é, o recalque mediante um instinto erótico era já uma coisa assim tão óbvia, né? Porque é o que o Freud sempre tinha falado sobre as neuroses. Você tem um instinto erótico, mas aquilo ali é visto como gerador de angústia, né? Porque geraria então uma relação incestuosa. E aí, a partir disso, então, a pessoa faz um sintoma substitutivo, né? Que vai fazer, então, com que apareça algo de estranho no eu. Esse algo de estranho no eu que passa também, às vezes, a ser apropriado pelo eu e, às vezes, se torna uma parte do eu, né? Mesmo o sintoma. Aliás, o sintoma, como a gente está lendo em Lacan, né? Esse sintoma que faz com que o eu seja justamente um sintoma privilegiado, né? Porque o eu é essa grande formação de defesas, assim, contra os impulsos do id, frente a uma realidade castradora. Hum? Então, é quase de envergonhar que ainda tenhamos dificuldades na apreensão de fatos fundamentais após tão longo trabalho, mas propusemos-nos nada simplificar e nada esconder. Se não conseguimos ver claramente, ao menos vejamos precisamente o que não está claro. O Freud é muito bom, né? Ele escreve bem tudo. O que está nos atrapalhando é, ao que tudo indica, uma irregularidade no desenvolvimento de nossa teoria dos instintos. Começamos por seguir as organizações da libido, do estágio oral ao sádico anal e desse ao genital, e nisso equiparamos todos os componentes do instinto sexual. Mais tarde, o sadismo mostrou-se como representante de outro instinto, contrário a Eros. Opa, do que ele está falando aqui, gente? Né? Alguns já vão saber, mas vamos deixar o Freud falar. A nova concepção de dois grupos de instintos parece destruir a anterior, de fases sucessivas de organização libidinal. Mas não precisamos inventar o expediente que nos leve a sair dessa dificuldade.
Há muito ele se ofereceu a nós. Quase nunca lidamos com impulsos instintuais puros, e sim com amálgamas dos dois instintos em diferentes proporções. Está falando que aqui, pulsão de vida, pulsão de morte. Ele está falando que a pulsão de vida, assim, que as pulsões libidinais, né, elas quase nunca vêm sozinhas. Né? Então, como que a agressividade e a libido, elas quase sempre coexistem. Percebam que nesse ponto, ele está fazendo uma certa aproximação de agressividade e pulsão de morte. Né? Agora, vamos ver como é que isso vai se tornar mais complexo. O investimento objetal sádico tem também o direito de ser tratado como um investimento libidinal. As organizações da libido não necessitam ser revisadas. O impulso agressivo em relação ao pai pode muito bem se tornar objeto de repressão, tanto quanto o impulso terno diante da mãe. Ele está falando uma coisa bacana aqui, olha só. Ah, então será que a gente não precisa tirar da libido essa ideia de que você tem uma coisa agressiva? Porque vejam bem, no sadismo você tem uma coisa que é concomitantemente agressiva e erótica. Olha só. Então a gente não está saindo ainda do campo da libido. Aí ele continua. Mas deixemos de lado, como matéria para reflexão futura, a possibilidade de que a repressão seja um processo que tem relação especial com a organização genital da libido, de que o eu recorra a outros métodos de defesa quando tem de se defender da libido em outros estágios de organização. Um caso como o do pequeno Hans não nos permite uma conclusão. É certo que nele se dá conta de um impulso agressivo mediante a repressão, mas isso depois que a organização genital é alcançada. Né? Por que ele está falando isso, gente? Porque os impulsos sádicos, ele costuma chamar, até então, como impulsos sádico-anais. Né? Então, seria de uma organização da libido anterior à organização genital, né? Que o sujeito passa depois da fase fálica. Né? E aí ele organiza genitalmente, e aí o que você consegue com a organização genital da libido? Ora, você tem, então, uma ambivalência nessa libido. Então, aquela mesma libido que pode vir numa forma amorosa, pode também vir numa forma agressiva. Né? E aí, só que eu não sei, vamos ver o que o Freud vai desenvolver agora. Desta vez, não perdemos de vista a relação com a angústia. Dissemos que, tão logo o eu reconhece o perigo de castração, ele dá o sinal de angústia e inibe, através da instância prazer-desprazer, e de um modo que não compreendemos em maior profundidade, o iminente processo de investimento no id. Né? Então, aqui tá bem claro todo o processinho dele. Então, bom, vem do id, não é? Uma pulsão, essa pulsão ela é vista pelo eu como uma pulsão perigosa, porque ela vai gerar angústia, então o próprio eu vai lançar um sinal de angústia que vai fazer, então, um contra-investimento e que vai fazer com que aquelas representações ligadas a determinado afeto vão passar ao inconsciente, vão ficar recalcadas mediante a um contra-investimento do eu sobre uma pulsão vinda do id, tá certo? Então, o eu seria essa organização de mecanismos de defesa, mas é uma organização, percebe? Enquanto que o id não é uma organização. O id funciona ainda de uma forma polimorfa, né? Perversa polimorfa, que é aquela coisa de, bom, o corpo inteiro dá uma série de sinais que não obedecem a nenhuma organização de centralidade, que é a organização genital da libido. Né? Vamos lá. Simultaneamente, ocorre a formação da fobia. O medo da castração adquire outro objeto e uma expressão deformada: ser mordido por um cavalo, ou, ser devorado por um lobo, né? No caso do Homem dos Lobos, em vez de ser castrado pelo pai. Então, a formação substitutiva tem duas vantagens óbvias. A primeira, o fato de que evita o conflito da ambivalência, pois o pai é também objeto amado. Olha só. A segunda, o fato que permite ao eu cessar com o desenvolvimento da angústia. Então, gente, só sobre a questão da ambivalência, eu gostaria de fazer uma pontuação.
O Ferenczi, ele faz umas pontuações interessantes nesse sentido, que é o seguinte, ele fala da linguagem da ternura, né, e da linguagem do erotismo adulto, né? Essa linguagem da ternura seria uma linguagem pré-genital. E nessa linguagem pré-genital, a criança ela não aceitaria muito bem justamente a ambivalência. Então, por exemplo, o pai está sendo agressivo comigo, então ele me odeia. Eu estou sendo agressivo com o pai, então eu odeio o pai. Eu não consigo pensar que, ao mesmo tempo, esse pai que me agride é um pai que também me ama e me agride. E que esse pai que eu quero agredir também é o pai que eu amo e eu agrido o pai. Então, lidar com a ambivalência é um dos principais desafios para que aconteça essa coisa que o Freud chama de organização genital da libido, né? Então, eu acho que mais importante do que organização genital da libido seria a entrada no período da possibilidade de ambivalência, certo? E a dificuldade em tratar da ambivalência é justamente o que faz com que a gente crie sintomas neuróticos, né? Essa dificuldade que toda criança passa, mas também todo adulto passa, porque muitas vezes o adulto não sabe lidar com a ambivalência, e não sabe lidar por quê? Porque ele vê o mundo daquela forma que o Lacan chama de imaginária, né? Aquela forma que, na verdade, ela não é ambivalente, ela é só de uma via, né? Então, continuando. Pois é, então, do eu cessar com o desenvolvimento da angústia. Pois a angústia da fobia é facultativa, surge apenas quando seu objeto é alvo de percepção. Então, claro, né, a angústia da fobia tem uma coisa vantajosa demais, que é eu não fico angustiado o tempo todo por causa da castração. Eu só fico angustiado quando eu vejo determinado objeto no mundo exterior. Então, bom, tem uma fobia de ratos. Nossa, tá. É o quê? Lá no fundo é a fobia da castração. É a angústia da castração. Só que, bom, eu não vejo rato o tempo inteiro. Então, é vantajoso, inclusive economicamente, que eu encontre fora de mim, né, numa projeção, que ao mesmo tempo condensa todas aquelas imagens de castração num animal, num animal. Percebem aí a vantagem que tem a formação do sintoma fóbico? O sintoma fóbico eu acho que ele talvez seja o mais inteligente dos sintomas, né? É o sintoma que consegue diminuir mais a angústia, mas aí ele começa a ficar ruim se você tem o espalhamento, não é, do sintoma, porque percebam que o Hans ele começa a ter medo de mordida de cavalo. Daqui a pouco ele já não ele tem medo de ir para a rua, ele tem medo de sair de casa porque daí ele vai poder encontrar um cavalo que vai morder o pipi dele. Bom, mas o que está acontecendo aí? Ah, bom, está acontecendo que então talvez a fobia não é tão interessante assim, né? E quando isso se transforma numa fobia social? Poxa, fobia social é aquela fobia espalhada, né? Aquele quadro de ansiedade, né? Bom, tem uma diferença entre ansiedade e angústia, mas em alemão o Freud usa sempre o mesmo tempo que é Angst, né? Então, que é ao mesmo tempo medo, né? Fobia, que é medo, é angústia, né? Ansiedade, tudo isso. Mas a gente tem bem claro que o medo tem um objeto, né? A angústia, ela não tem objeto. Então, a fobia, de certa forma, é uma maneira de transformar a angústia em medo. Porque ter um objeto é bom para o psiquismo. O psiquismo, economicamente, é melhor quando ele sabe do que ele tem medo do que um medo generalizado, que é a angústia, né? Que não tem objeto. Então, pois a angústia da fobia é facultativa, surge apenas quando seu objeto é alvo da percepção, o que é inteiramente correto, já que então se acha presente a situação de perigo. Não há como temer a castração por um pai ausente. Ora, não é possível remover o pai, ele aparece quando quer. Se é substituído pelo animal, no entanto, basta fugir à visão, isso é, a presença do animal para estar livre do perigo e do medo. Desse modo, o pequeno Hans impõe a seu eu uma restrição, produz a inibição de sair para não encontrar cavalos. Para o pequeno russo, é ainda mais cômodo, quase não constitui um sacrifício. Para ele, não mais dar uma olhada em um certo volume ilustrado.
Se sua malvada irmã não lhe mostrasse repetidamente a fotografia do lobo em pé, que estava nesse livro, ele poderia sentir-se salvo do seu medo, né? Porque aí a fobia dele tinha a ver com o lobo, ele é o homem dos lobos. Certa vez, atribuí à fobia o caráter de uma projeção, pelo fato de ela substituir um perigo interno, instintual, por um externo, perceptivo. Isso tem a vantagem de o indivíduo poder proteger-se do perigo externo fugindo e evitando a percepção, ao, fato que, ao passo que não há fuga ante o perigo interno. Minha observação não é incorreta, mas se mantém na superfície, né? Essa da projeção. A exigência instintual não é um perigo em si, mas apenas por acarretar um real perigo externo, a castração. Assim, o que ocorre na fobia, no fundo, é um perigo externo ser substituído por outro. O fato de o eu, na fobia, poder escapar à angústia, evitando algo ou desenvolvendo um sintoma de inibição, harmoniza-se muito bem com a concepção de que essa angústia é apenas um sinal afetivo e de que nada se alterou na situação econômica. A angústia das fobias de animais é, portanto, uma reação afetiva do eu ao perigo. E o perigo que nelas é sinalizado é aquele da castração. A única diferença em relação à angústia realista, que o eu manifesta normalmente em situações de perigo, é que o conteúdo do medo permanece inconsciente, só vindo a se tornar consciente numa deformação. Ou seja, a angústia de castração ela é inconsciente, né? É por isso que as pessoas vêm para análise, porque elas não estão entendendo aquilo que está acontecendo. Que fobia é essa? Não é? Enquanto que quando é uma fobia, por exemplo, eu tenho, sei lá, eu tenho fobia de, não sei, de ser assaltado. Poxa, mas ser assaltado é perigoso. E eu sei que isso, eu consigo ter consciência disso, né? Então, isso não me remete à castração. O que normalmente remete à castração, e aí ele está falando dos casos de fobia animal, é que, por exemplo, não faz sentido nenhum a pessoa ter uma fobia de barata. O que a barata vai fazer? Mas por que você vai ter uma fobia de barata? Bom, é porque ela está condensando elementos inconscientes, certo? E aí a castração essa angústia de castração, ela é inconsciente e é justamente aquilo que o sintoma fóbico tenta evitar, né? Creio que a mesma concepção se mostrará válida igualmente nas fobias de adultos, ainda que o material trabalhado pela neurose seja mais abundante e haja alguns outros fatores na formação de sintomas. No fundo, é a mesma coisa. O agorafóbico impõe a seu eu uma restrição para escapar a um perigo instintual, que é o agorafóbico, aquele de lugares abertos, né? Aquele que, poxa, teme um engolfamento, né, pelo ambiente. Esse perigo é a tentação de ceder a seus desejos eróticos, com o que suscitaria novamente, como na infância, o perigo de castração ou algum outro análogo. Eu acho muito legal essa ideia do agorafóbico. Veja só, então, a pessoa sai, né, na rua e aí, de repente, ela tem muito medo de espaços abertos. Mas o medo de espaços abertos que ela está tendo é um medo que, assim, ela não tem ah, contenções, ela não tem anteparos. E por isso que ela tem medo mesmo é do próprio id, né? Ela tem medo do... No fundo, ela tem medo do próprio desejo mesmo. Sabe? Ela tem medo do que ela possa fazer, porque no fundo ela é monstruosa e talvez ela vá consumar não é? Um incesto, né? Porque ela não vai se controlar porque ela está ali tão solta, né? E aí é interessante como essa agorafobia funcionava tão bem. Eu achei tão interessante, eu estava ontem brincando com a minha filhinha, né? E tava assim, você é o sol do meu jardim, coisinhas assim. E aí eu perguntei assim, e o papai, o que que eu sou? Eu sou o que para você? Aí ela fala assim, você é as paredes da minha casa. Eu achei muito fofo, porque justamente é isso, assim, essa coisa da contenção. Ao mesmo tempo que você castra, né, impede de sair à rua, pode ser as paredes da sua casa, é justamente isso que me impede de sair à rua, porque se você me impedir, se você me permitir, se você abrir essas portas demais para mim, você não sabe o que vem. Vem um monstro, né? Essa minha filhinha
que tem 6 anos, né? Então é uma figura, assim, é justamente nesse período final aí, mas conseguindo elaborar dessas formas, né? Então, se as paredes da sua casa, claro, é justamente o que o agorafóbico tem uma certa dificuldade, né? Porque sem paredes, me segura, porque você não sabe o que eu sou capaz, né? No fundo, não é capaz de grandes coisas, mas na fantasia, sim, é capaz, né? Ofereço como simples exemplo o caso de um homem jovem que se tornou agorafóbico porque temia ceder às incitações das prostitutas e adquirir sífilis como punição, né? O medo dele, ele fala, me segura que senão eu vou lá. Bem sei que muitos casos apresentam uma estrutura mais complicada e que muitos outros impulsos instintuais reprimidos podem confluir na fobia, mas esses são apenas de natureza auxiliar e, em geral, ligaram-se posteriormente ao núcleo da neurose. A sintomatologia da agorafobia é complicada pelo fato de que o eu não se contenta em renunciar a algo. Ele realiza algo mais, a fim de retirar da situação o perigo. Esse algo mais consiste habitualmente numa regressão temporal aos anos de infância, em caso extremo, até o útero materno, a um tempo em que se estava protegido dos perigos que agora ameaçam. E apresenta-se como condição em que a renúncia não precisa acontecer, não precisa ocorrer. Assim, o agorafóbico pode sair à rua como uma criança pequena. Peraí, eu li errado. Assim, o agorafóbico pode sair à rua quando, como uma criança pequena, é acompanhado por alguém de sua confiança. Alguém que vai segurá-lo, vai impedi-lo de fazer alguma loucura. A mesma consideração também pode lhe permitir sair só, desde que não se afaste de casa mais do que certa distância, e não vá a locais que não conhece bem, onde não é conhecido das pessoas, né? A gente vê que é interessante como as pessoas que têm como tem essas fobias, né, que a gente fala hoje de fobia social, né? Ah, no fundo, quando uma pessoa chega com um sintoma de fobia social, ela está com medo dos outros? Não, ela está com medo do que ela pode fazer na frente dos outros. E às vezes vem algumas coisas assim, auxiliares. Por exemplo, eu tenho medo de vomitar em público. Eu tenho medo de falar palavrões quando eu não poderia falar. Eu tenho medo de, nossa, transar com pessoas desconhecidas e chegar em casa e fazer. Sabe, os medos, no fundo, são de si mesmo. E é curioso, né? Porque é justamente o medo que vem desse si mesmo, não é? É um medo desses impulsos do id, né? E que você teme não conseguir recalcar suficientemente bem, né? Então, a escolha dessas especificações é influenciada pelos fatores infantis que governam mediante a sua neurose, né? Totalmente inequívoca, mesmo não havendo essa regressão infantil, é a fobia de ficar só, que se pretende, no fundo, escapar à tentação de se masturbar solitariamente. A condição para essa regressão infantil é, naturalmente, a distância temporal da infância. Por via de regra, a fobia se estabelece depois que o indivíduo sofre, em determinadas circunstâncias, na rua, no trem, na solidão, um ataque de angústia pela primeira vez. A angústia é então excluída, mas reaparece sempre que falta a condição protetora. O mecanismo da fobia presta bons serviços como meios de defesa e tem grande tendência à estabilidade. Com frequência, mas não necessariamente, há uma continuação da luta defensiva que passa a dirigir-se contra o sintoma. E é legal, gente, a gente pensar que a maior parte daqueles sintomas que a gente vê como, nossa, que sintoma esquisito, né? Quer dizer, que medo estranho que você tem de um negócio assim, né? Poxa, isso vem de encontro, não é, a uma pulsão do id, né, que faz ali alguma pressão que precisa receber um contra-investimento, né? Então é muito curioso, né? Então você às vezes tem pacientes que chegam contando das fobias mais bizarras, né? E que quando você levanta, né, a hipótese de que aquilo é uma questão
poxa, mas será que isso não é uma coisa aí? A gente não precisa falar dessa forma, né? Mas quando a gente levanta essa hipótese, né, de, tá, mas e seu desejo em relação a isso, né? E aí aparece alguma coisa interessante normalmente. Fala, Marcos. Boa noite a todos os colegas. Boa noite. Nesse ponto, eu acho interessante que a gente observa algumas vezes, né? Estou meio descabelado aqui. A gente observa algumas vezes que, ou sempre, né? Eu que até queria te perguntar, professor, que no caso da angústia ou da fobia por algum objeto que parece estranho, né? Até inofensivo, mas para aquela pessoa aquilo representa uma angústia que ela mesma desconhece de onde que vem aquela angústia, né? Uhum, Muitas vezes pode ser decorrente de uma espécie de uma fixação numa cena primária, né, tornada inconsciente, né, que uhum, depois ela se pareia, ou se identifica com esses objetos, né, e sempre que você está à presença deles, esse sinal de angústia do ego retorna até com um mecanismo de defesa, né? Aí a pessoa acaba ficando inibida ou limitada em sua vida por causa disso. Talvez pudesse expressar um pouquinho melhor de entendimento de como é que funciona, ou qual seria o mecanismo de formação desse sintoma, ou dessa fobia, que fobia já não é mais do que um sintoma, né? É um conjunto de uhum. afetações como uma neurose obsessiva ou uma histeria, Isso. né, leva a uma situação onde a pessoa fica limitada diante de determinados objetos que, na realidade, são inofensivos, né? Né? Mas existe uma cena primária, uma angústia, ou melhor, um trauma, alguma coisa assim, nas minhas palavras, né? Onde haja uma fixação desse sujeito com a identificação desse objeto, há um deslocamento para esse objeto de algum tipo de mal-estar, né? E isso é reproduzido sempre que está diante dele novamente, né? Então isso é bem curioso e no trabalho da análise isso tem que ser reconstruído ou desconstruído, né? Para que a pessoa se liberte Aham. disso de alguma forma, né? Isso, Interessante o tema. eu acho bacana, né? Essa questão da fixação a gente poderia tratar, mas veja, eu estava pensando assim, né? Como é que, bom, essa ideia que você cita, né, da cena primária, né, do encontro, eu lembrei de um caso, né, que eu acompanhei, que a questão toda era a seguinte: a paciente tinha alguns sintomas histéricos, né? Então, assim, era um quadro assim, mais de histeria. Mas ela tinha algumas complicações que pareciam fóbicas, e aí a questão dela toda era o momento em que ela encontra a mãe, né, que já tinha se separado do pai há um tempo e tudo mais, tendo uma relação sexual, né, com um outro homem e tal, e ela devia ter ali seus 3, 4 anos, né? Então ela lembra disso, eu acho que é uma das primeiras lembranças que ela conseguiria ter e tal. E ela lembra disso assim com muito. É interessante, né? Porque como o processo analítico vai ligando outras cadeias de significantes, outras coisas, e aí de repente ela começa a contar de uns sonhos, e aí esses sonhos. A questão é que nesse momento, possivelmente ela, assim, embora não tenha entendido muita coisa, ela entende que uma coisa no sentido de um credo, que delícia. Mas é um credo que delícia que ela não entende, sabe? Porque daí tem uma ambivalência justamente na percepção. Uhum. Ela vê e fala, poxa, mas que coisa estranha que deveria ser talvez dolorosa ou complicada, que eu não consigo me ver no lugar, mas ao mesmo tempo parece que eles estão achando bom, então, meu Deus, talvez isso seja interessante. E como isso fica, então, na fantasia da criança, isso vai se transformando em outras coisas, né? Então, daí ela desenvolve, assim, um quadro de histeria e tudo mais, tem toda aquela questão, ela acha que está sempre sendo assediada e tudo mais. Mas, veja como, às vezes, na própria histeria, o próprio medo do assediador, né? O medo do assediador também não deixa de ser um certo deslocamento, não é, dessa situação incômoda inicial, né? Que aí ela passa a ver como eu não sei lidar com a ambivalência. Eu não sei lidar com a ambivalência. E a grande questão que você percebe na histeria também é como que você pode introduzir ao paciente a ambivalência. Ou seja, pode ser que aquele homem que te olhou tivesse interessado por você, mas talvez ele não tivesse uma agressividade, não fosse te estuprar, talvez ele só quisesse te olhar porque te achou bonita, né? Ou talvez ele nem estivesse te olhando, mas você talvez fantasiou. Mas você não vai falar isso para o paciente, mas de alguma forma
isso vai ficando evidente em muitos casos. Né? Então, o que a gente está lidando aí é justamente com essas coisas que é, por exemplo, no caso da histeria, porque você entrou cedo demais em contato com uma coisa que você não conseguiu resolver a ambivalência. Né? É cedo demais, não deu. Ali ainda estava na linguagem da ternura, como a gente falou antes, que era aquela linguagem de uma linha só, né? Ou ama, ou é ruim, ou é bom, ou ama, ou odeia. E aí, de repente, aquilo ali veio confuso demais. E agora aquilo que era para ser bom, eu não sei se é ruim, o que é ruim, eu não sei se é para ser bom. Fica uma confusão danada. Né? Mas isso é muito interessante. Aparece mesmo e parece uma coisa fóbica, né? Quando, poxa, tem tantas mulheres assim que passam e falam, nossa, eu ando a 3 quadras de um bar, porque eu sei que naquele bar provavelmente vai ter um homem, esse homem vai me olhar e aí ele vai mexer comigo e com certeza ele vai querer me arrastar para o mato e me estuprar. Poxa, mas você E está... passo a ter medo do que me atrai. Passo Oi? a ter medo do que passo a ter medo do que me atrai de algum modo, né? Isso, e também ser atraído pelo que dá medo. Porque aí você perceba como nesses casos também, a pessoa vai ao mesmo tempo voltar àquela fantasia muitas vezes. E talvez ela vai passar 3 quadras do bar, mas ela vai fazer o caminho que tem a ver com o bar. Ou senão ela vai ver uma coisa extremamente angustiante na internet, mas ela vai ver essa página assim 1000 e 1000 vezes, não é? Porque ela quer ver aquela coisa e fala, mas se você tem medo, talvez não ficar longe, né? Ah, mas volta, 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 porque tem alguma coisa de interessante também naquilo que tem de medo, né? Ah, Paulo, Eduardo, eu fiquei aqui me perguntando assim, ele fala muito da fobia, mas os outros quadros psíquicos, né, são uhum, todos decorrentes desse medo de castração, da angústia de castração. de É, angústia de castração, no caso. de certa forma, sim. De certa forma, sim. Seria assim a grande. O Freud chama o rochedo da castração, né? Aquilo que você consegue chegar até isso numa análise. Então, passando o rochedo da castração, bom, aí vem questões complicadas demais. É claro que os outros autores não vão concordar e tal, o próprio Lacan traz outras coisas e tal, mas para o Freud a grande questão causadora da neurose é a angústia de castração, né? E seria a angústia de castração, né? Para o homem, né? Para a mulher ele ainda coloca a questão da inveja do pênis, tem uma série de questões aí, né? Mas a E, angústia de castração seria e, sim o, a mais importante. e o perverso, Eduardo, se comportaria como em relação à castração? O perverso, ele ia fazer uma coisa que o Freud vai chamar de denegação da castração. É como se ele dissesse assim, tá, eu entendo muito bem que tem a castração, mas eu não vou por aí, eu sigo a minha própria lei, eu faço minha própria lei. Entende? E aí ele, bom, não precisa, né, se submeter à castração, ele tem uma forma muito mais, enfim, a castração é angustiante, né, gente? Então, se você não precisa ter angústia, você vai por outro caminho, não é? Agora, isso tem um problema. Então, de certa forma, a gente pensa que, poxa, a sociedade precisa ser neurótica? De certa forma, sim, não é? Porque se fosse uma sociedade todo mundo fosse perverso, né, o laço social ficaria meio complicado. Então, a angústia de castração é angustiante, é ruim, é um mal-estar na civilização, né? O mal-estar que a gente tem vem justamente por causa da castração, que a cultura nos traz, né? Mas a gente não tem como escapar disso. Então, um dado da nossa cultura é justamente essa angústia aí que vai se transformar numa série de neuroses. Né? Fábio, Boa noite a todo mundo aí, desculpa o atraso aí. Aí, entrando na questão que o Paulo trouxe, você respondeu, mas eu queria destacar um detalhe assim. Toda fobia é para Freud, então, uma castração, né? uhum, Mas é a castração necessariamente pelo pai. A castração que colocada pelo Freud, a castração teve, eu acho que um outro encontro nosso, não sei se foi leitura do Freud ou do Lacan, é do Lacan. que você do Lacan, né? Que você fala assim que a questão, aí eu não sei se é mais pro Lacan mesmo, que É, a castração ela é o próprio nome do pai para Lacan, né? Mas isso. na verdade talvez quem opera mais é a mãe. Tem uma questão aí que eu não É sei se porque, cabe naquele texto. isso, isso mesmo. É que, É bom, isso mesmo? veja, aqui o Freud está colocando o pai como esse representante que operaria a castração. Então, para o Freud,
a castração é operada por essa figura, que não importa que seja o pai, seja a mãe, seja quem for, o Figura cuidador, paterna. né? Mas é a pessoa que vai dizer que não. Não, você não pode ficar com essa mulher. É ele que vai interditar o incesto, vamos dizer assim. Mas interditar o incesto também é uma figura metafórica. Mas vamos lá. É a pessoa que vai ter, então, esse papel, né? O pai seria esse que executa o papel da castração. Imaginar que uma mãe solteira pode perfeitamente, o menino nunca viu o pai, nunca viu nenhum outro homem, não tem problema, vai ser castrado da mesma forma, porque pela mãe, né? E aí a gente pode chamar que ali tem o pai, na figura do castrador, né? Talvez essas nomenclaturas sejam ruins, mas o que acontece é que, bom, alguém precisa colocar esse indivíduo, esse ser pequenininho, né? À frente ao fato de que ele não vai conseguir confrontar os grandões, né? E que ele precisa então se submeter à lei, à cultura, né? Então, essa é justamente a castração. A castração não tem tanto a ver assim com cortar o pipi, né? Como o Freud fala assim todo o tempo. Agora, para o Lacan é diferente, porque para o Lacan ele está falando assim, não, o nome do pai já é a castração. O pai é a castração. O pai não importa, tipo, nem existe incesto, não existe relação incestuosa. E ele brinca, até que ele fala que, bom, o próprio, né, a Michelle Romo Faria lembra isso no aquele videozinho que eu mandei no grupo do Lacan, que é dizendo, bom, o Édipo não tinha complexo de Édipo, né? Porque ele fica com a mãe sem saber que era a mãe, e a mãe fica com o filho sem saber que era o filho. Então, isso não é uma relação incestuosa, né? Isso só a posteriori passa a ser incestuosa, né? E é muito interessante, porque as significações são feitas assim mesmo, sempre a posteriori, né? De trás para Uhum. frente. Valquíria. O Eduardo, só uma coisinha, Não. antes, eu queria, e complementando, eu queria lembrar que você falou da agorafobia, da pessoa se sentir segura. Aham. Isso me lembrou, tem um livro que é o marco do movimento da década de 70, hippie no Brasil, né, que é o do Wally Salomão, né, Me Segura que eu vou dar um troço, né? E que E você falou, né, bem essa questão do que foi a época do chamado desbunde na cultura brasileira, né? Então, o medo é o medo do desbunde, né? Assim, isso. né? E você falou da questão da castração e da civilização, tem um sociólogo, né, maravilhoso, que é o Norbert Elias, né? E ele parte da coisa do Freud para falar isso mesmo, né? Que assim, só pode haver civilização, o processo civilizatório do Norbert Elias, né? Porque na É. transição da Idade Média, porque o Estado tem esse papel castrador de superego mesmo, de falar, ó, É. não pode todo mundo andar armado. Cada arma é privilégio do Estado e você vai ter que recalcar, engolir a sua vontade de matar o seu coleguinha para que possa ter um acordo aqui, né? Ou seja, Exatamente. a gente precisa desse papel, ainda que ele seja horroroso, né? Doido. E aí você lembrou uma coisa importante, né? Porque veja só, o problema todo é que o que o Freud está falando? Que na fobia é interessante porque você coloca no exterior o objeto da angústia. O problema é que, enfim, por exemplo, numa neurose obsessiva, quem é aquele que está te lembrando o tempo inteiro do pecado? Não é? É o superego, não é? Então, essa figura da introjeção da cultura que está na sua mente, mas assim, agindo de uma forma translocada, né? Conforme os ditames do id, e esse superego se torna sádico também, profundamente sádico contra o ego, né? Então, a pessoa está o tempo inteiro ali lutando, né? Com essa angústia de castração, e que é lembrada o tempo inteiro pelo superego. Então, ela é instada na neurose obsessiva a buscar rituais, né, de purificação. E esses rituais de purificação têm muito a ver com ruminações mentais, e aí é o pensamento obsessivo, ou com compulsões assim de rituais e tal, como lavar as mãos e tudo mais. Então, tem mecanismos diferentes para assim, para neurose obsessiva, para fobia e tudo mais, mas sempre tem a ver, sim, né, como o Paulo mesmo perguntou, com a angústia de castração, né? Porque a angústia de castração é isso que, bom, a cultura faz com que a gente interiorize e aí, a partir de então, a gente não consiga andar muito adiante. Valquíria. Eduardo, Oi. desculpe. Não, é que eu vi que a Valquíria está um tempo aqui com a mão levantada, eu queria ver o que. Eu não sei se ela está me ouvindo. Ah, tá aí. Tô ouvindo, professor. Boa noite. Boa noite.
Eu acho bem interessante esses casos das fobias, né? Eu estou na fase de estágio no curso e eu lembro do caso do pequeno Hans, né? O pequeno Hans era uma criança, então Isso, acredito que Freud teve um pouco de facilidade de descobrir, porque a criança tem mais liberdade, né? Com a fantasia e com... isso. Agora, a força psíquica que a pessoa utiliza para deslocar essa representação num objeto, eu acredito que na clínica, né, no adulto, seja bem mais difícil de conseguir, né, desvendar essa situação de fobia, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. As cadeias de significante já têm que ser muito mais distantes, né, do objeto fóbico, porque, claro, né, para a criança, ela tem até um pouco da questão da inocência infantil, ela está ali pensando, bom, passando de pai para cavalo, já resolvi minha situação. Agora, para o adulto, você olha e fala, isso não é cavalo, isso é seu pai, pô. Né? Então, assim, mas é porque, bom, o adulto faria. Agora, como a gente pensa assim, se fosse na nossa cabeça, aí você pensaria, cavalo, mas, puta, cavalo fica muito óbvio. Não sei, você precisa chegar num ponto da cadeia de sentido que não fique tão óbvio. E aí vai aparecer um sintoma lá longe, né, na cadeia de sentido. Então, ao invés de cavalo, você vai lembrar de, enfim, pasto, e aí você vai lembrar de não sei o quê, enfim. Tem que ter uma cadeia de sentido realmente bem mais longa, por isso que no adulto é mais difícil, tem toda a razão, é isso mesmo. Sim, sim. A gente percebe na clínica lá, que a gente faz estágio, tem 3 pessoas com fobia. Já Uhum. estão há 1 ano e meio tratando e ninguém descobre a causa. E são Hum, situações, assim, bem... lugar fechado, animais que voam, então qualquer tipo de bichos que voam, e fobia de... Tem um paciente nosso que não urina na privada. uhum. Olha só que E, interessante. é, e já são pacientes antigos, assim, que a gente vem estudando no grupo, né? Mas eles não trazem elementos assim, né? De tanta força que eles utilizam para recalcar aquilo, né? É impressionante. É, mas aí talvez o interessante é tentar tirar um pouco o foco justamente do sintoma e deixar que esse paciente, num processo associativo assim mais amplo, ele comece então a chegar em outras coisas. Porque veja, esse de não urinar no vaso, sabe? Esse de, eu não posso fazer o xixi no piniquim, bom, aí tem uma série de questões que a gente pode já, assim, tentar elocubrar alguma coisa. Lugares fechados é bem comum também, e aí eu acho que também vale a pena você passar por esse lugar de uma angústia de engolfamento, sabe? Porque, veja, a pessoa que está ali e vai desenvolver uma fobia, ao mesmo tempo que tem a agorafobia, que é essa, nossa, me segura, né? Tem essa angústia de engolfamento que é o seguinte, é achar que, bom, eu estou dentro demais de casa, é como se então essa mãe fosse me engolir e eu vou me indiferenciar com ela, entende? Então é como se a própria claustrofobia fosse um oposto da agorafobia, sabe? Então, você tem a claustrofobia como uma coisa que te traz a ideia de que aquilo ali vai te engolir, entende? Aquilo ali vai te puxar para dentro. O fóbico está o tempo inteiro entre, eu vou sair para a rua, eu vou encontrar meus amiguinhos, mas é melhor eu ficar na porta de casa. A rua é perigosa demais, porque talvez eu não me controle, mas ficar lá dentro de casa também é perigoso demais, porque talvez a mãe vai me engolir, entende? Eu vou me confundir com a mãe, eu vou me misturar nela, e isso vai ser muito incestuoso, percebe? Então, são questões diferentes e as duas levam ao incesto. E as duas levam à questão da angústia de castração, mas de uma forma assim de polo de opostos, né? Mas é bem interessante. Depois a gente pode falar mais sobre essas duas fobias aí. Legal, professor. Obrigado. Imagina. Só a dúvida, Gustavo. A questão que ele falou sobre o pai, pode também ser um pai difuso, assim, que esteja em várias pessoas, em várias circunstâncias. Pode, 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 pode. Esse pai, ele simplesmente é o castrador, pode ser qualquer pessoa. Mas pode ser situações também, situações de castração diversas. É porque normalmente vai ter um objeto, né? Que é aquele objeto castrador, né? Aquela pessoa que vai dizer que não. O pai é o que diz que não.
certo? Eu disse que não pode, não vai dormir na cama da sua mãe, sai daqui, menino. Agora, pode ser outra pessoa, pode ser a própria mãe, fala, sai daqui, menino. Né? Agora, E alguém que vai justamente cortar a fantasia dessa pessoa. Eu queria só passar aqui para o Benjamin. só completar aqui, Gustavo, pode ser o contato com a linguagem também, essa função de castração? Aí a gente está entrando em Lacan. Eu não vou falar isso, né? Tem tudo a ver com o que você está falando, faz todo sentido do mundo, né? A entrada na linguagem justamente é o que produz o sujeito, né? Através de uma castração. Por isso que o sujeito desde sempre é um sujeito barrado, né? Mas aí é a questão de Lacan. Eu não vou comentar porque daí foge totalmente do nosso Freud aqui. Mas você tem razão, sim, é por aí. Linguagem também. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Benjamin. Eduardo, tu falaste em determinado momento que a fobia ela tem um objeto e a angústia não, né? É, então, penso eu que talvez não seja prudente tratar a ansiedade em si, mas encarar a ansiedade como uma forma de expressar o que aconteceu lá atrás, no sentido de como se formou essa angústia e de como essa angústia, através de uma repetição, né, desde a fase da castração, chegou a ter ansiedade, né? Ou seja, se fixando em objetos como medo de avião, medo de cavalo, medo de sair de casa. Então, o que teria que se fazer? Talvez se objetificar essa angústia lá na formação dela, em um Aham. período mais primitivo, é isso? Sabe, eu acho que o que é interessante fazer tecnicamente é você partir justamente para as expressões que essa angústia vai ter em outros contextos. Porque nunca vai ser só uma fobia de uma coisa, né? A pessoa vem em análise, ela vai contar uma série de questões, ela vai contar as fantasias sexuais, ela vai contar, talvez, em estágios mais avançados, fantasias masturbatórias e tudo mais. Ela vai contar uma série de coisas que vai dar a entender como é que essa pessoa lida com a castração. No momento que ela está fazendo isso, ela tem a possibilidade de encontrar uma série de possibilidades de articulação de cadeias de sentido diferentes, que vai dar uma riqueza maior e vai permitir que ela chegue, então, ao fato de que, sim, é verdade, tem a castração e, putz, grila, eu sou mesmo castrado. Poxa vida, então como é que eu vou fazer? A questão é, o que você está me perguntando me parece uma questão técnica, né? Como tratar a fobia? Bom, me parece que, bom, a primeira questão de você tratar a fobia é você deixar que a pessoa tenha um contato mais vivo com a psicossexualidade e a história dessa psicossexualidade, né, infantil, não é? Como é que essa pessoa passa por uma série de questões, não fazendo uma anamnese assim de você, bom, como é que foi quando você tinha 3 anos? Você viu alguma coisa? Não é por aí, né? A ideia é você deixar a pessoa falar que ela vai trazer em sonhos, ela realmente vai trazer em sonhos, ela realmente vai trazer em atos falhos, ela vai trazer assim naquilo que ela acha graça, naquilo. Aqui vai aparecer na vida da pessoa inteira, né? Aquilo não está assim tão bem recalcado, né? Então, você seguir o caminho da angústia, você fala, poxa, você tem medo disso, mas isso parece com o quê? E isso parece com, puta, eu odiava quando eu ia na casa da minha avó, que acontecia isso, quando eu ia na casa, assim, do meu bisavô, e aí a pessoa vai articulando coisas, né, que não necessariamente tem a ver com a infância, né, mas sempre vai se abrindo um caminho, assim, muito mais rico, né, para a pessoa pensar aquilo, e ela vai vendo que, poxa, uma cobra é só uma cobra, mas aí o meu problema não é a cobra, é a angústia. E aí, quando ela vai chegando perto de desvendar isso, ela também. E não é só um desvendamento, porque às vezes a pessoa, racionalmente, ela percebe. Ela fala, não, eu entendo tudo isso e tal, mas ela ainda não elaborou. Então, ela tem um conhecimento, mas ela não tem aquele saber. Ela não tem a elaboração necessária, ou seja, ela não tem a constituição simbólica suficiente para dar vazão àquela angústia. Percebe? Então, quando é assim, mesmo que ela saia de determinada angústia de cobra, ela já vai encontrar outra coisa. Agora não é mais cobra, agora é rato. Agora eu não sei o quê. Mas ela vai ter que ter um lugar para. Se a estratégia continuar sendo uma estratégia fóbica, o que acontece muitas vezes em análise é que a estratégia fóbica deixa de ser uma estratégia fóbica e a pessoa começa com uma estratégia histérica, mas aí ela já está sofrendo menos e ela já está reconhecendo melhor.
acontece, sabe? É muito interessante um texto de um paciente do Lacan, né, o Gerard Haddad. Eu acho muito bacana. Não sei se a pronúncia é essa, mas eu gosto desse livro dele. E ele conta como que ele fazendo assim, e ele vendo como que a neurose obsessiva dele foi se transformando numa histeria. E ele fala: olha, eu estou tendo uma conversão somática. Porque minha análise está indo melhor e agora estou sentindo uma dor no braço, mas, cara, não, isso aqui é minha pira. Ele vai deslocando o sintoma, inclusive deslocando a estratégia do sintoma, sabe? Então, tudo bem, mas aí ele já está consciente da angústia de castração, claro. Não é? Todo mundo que está estudando psicanálise e está fazendo análise sabe, a minha questão é angústia de castração, é. Mas como? Né? Então, a questão é que, bom, a gente precisa se haver com essa angústia de castração, não é só saber é muito pouco, né? Então, mas enfim, é falar, 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 é um processo longo. Obrigado. Gente, olha só. Deixa eu ver aqui quanto é que falta para gente, para ver se dá para a gente terminar ou deixamos para outra sessão. É, gente, falta muito. Então, estávamos aqui, quando começamos nossa conversa, na página, e eu queria que alguém se encarregasse para mim, fazendo um favor, para me ajudar mesmo, anotar aí. Eu tenho a impressão que é na página 67, é isso? Pode A deixar, drogafobia se eu anoto estabelece aqui. depois que o indivíduo sofre em determinadas É, circunstâncias. Na parou rua, na 67? foi o que eu Angústia. eu Tá, achei. eu tô anotando aqui, paramos na Isso, página 67. 67. isso. Beleza, Gente, depois. eu vou falar para vocês aqui, assim, nesse dia do inibição, sintoma e angústia, ao invés de 1h30, como em geral são as outras atividades que a gente faz no Instituto, é de 1 hora só. Então a gente acaba tendo pouco tempo mesmo. Mas eu não vejo muito problema, assim, como a gente já passou, já está na parte 7, eu quero só que vocês me lembrem que a gente está nesse período do texto. O que eu só vou pedir para vocês é a gente fazer o seguinte: é, vamos tentar fazer blocos menores de perguntas para a gente conseguir avançar um pouco mais no texto, porque se eu tenho a impressão de que a gente não foi nem na metade da parte 7 aqui. E nos outros encontros todos, a gente conseguiu terminar uma parte. Não é que isso seja uma grande coisa, é que, por exemplo, eu quero chegar no luto e melancolia, entendeu? Então, a minha questão é que a gente consiga fazer mais coisas. A gente já tem uma série de materiais, e aí eu queria sugerir para quem entrou hoje o seguinte: todas as outras partes até agora foram também gravadas e estão lá, né, no YouTube. Então eu percebi que algumas perguntas de hoje a gente já falou assim já bastante nos encontros anteriores. Então, se vocês quiserem, deem uma olhada, sabe? Porque vai responder as perguntas de vocês, tá bom? E aí assim a gente consegue ficar todo mundo mais ou menos na mesma página, né? Literalmente. E aí com isso a gente consegue talvez avançar um pouquinho mais. Pode ser? Claro, com Pessoal, certeza. de qualquer forma, assim, agradeço a todos, né, e a todas também. Esse texto é muito bacana, né? Eu sei que ele tem ele dá muita vontade da gente falar, né? E eu acabo falando muito e lendo pouco com ele, porque ele tem uma importância clínica muito grande, né? A gente vê nele coisas que a gente vê na clínica todo dia. Então, isso é muito bacana, né? E olha, a gente está lendo Freud, gente, sabe? Então, veja como é que é gostoso ler Freud, né? Para os que estão aí pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, né? Com o Freud, toda a aula é assim, a gente está falando o tempo inteiro aí da clínica, né? Da clínica mesmo. Tá bom? Pessoal, então eu vou Certíssimo. interromper o compartilhamento, né? Parar aqui a nossa gravação.